Bom dia, meus queridos irmãos, queremos saudar a todos com a graça e com a paz do nosso bom Deus. Estamos iniciando mais um dia, mais uma manhã com Deus, debaixo da presença do nosso Senhor. Momento este de devoção e de louvor ao nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Meus amados, eu os convido a acompanharem a leitura do Salmo de número 113. Salmo de número 113 está escrito assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso ao Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Meus queridos irmãos, com a leitura deste salmo, então nós vamos adorar ao Senhor, o Senhor que é o maior e o mais digno objeto do nosso louvor. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor grande e poderoso, nós, seu povo, escolhidos por Ti, louvamos e exaltamos o Seu nome nesta manhã, reconhecendo a Sua grandeza, reconhecendo a Sua soberania, reconhecendo a Deus que o Senhor é perfeito e belo. Não há nada nem ninguém comparado ao Senhor. Ó Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, receba também, ó Pai, a nossa gratidão nesse momento, porque nós reconhecemos que é o Senhor quem nos sustenta, reconhecemos que o Senhor está presente nas nossas vidas, reconhecemos, ó Pai, que o Senhor tem estado ao nosso lado e que o Senhor nos concede inúmeras bênçãos, ó Deus, que são fruto do seu amor, da sua fidelidade, da sua misericórdia e da sua graça sobre as nossas vidas. Ó Deus, receba, Pai, a nossa adoração e a nossa gratidão neste momento. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus. E em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a Ti, Jesus. E em toda a terra um povo santo que vive pra Ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo o domínio e poder são para Ti, a majestade e as riquezas, tudo aos Teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Eu posso ver as multidões prostradas aos Teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus. E em toda a terra
Diga o nome que está acima de todo nome. Bom dia, que a graça do Pai esteja com todos nesta manhã e em todo esse dia. Quero compartilhar com os irmãos nesta manhã a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 a 11. Diz a palavra do Senhor: tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo-se a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, meu Pai. Aplica ao nosso coração. Nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quero compartilhar com os irmãos nesse texto sobre o tema Cristo, nosso mediador. Irmãos, por que Cristo, nosso mediador? Porque a humanidade estava sem Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículos 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estavam destituídos da graça, da glória. A humanidade estava perdida sem a graça de Deus, sem a salvação, destruídos, afastados, demitidos, retirados da presença de Deus e de sua graça. Então, precisaríamos de um mediador que fosse perfeito, único, capaz de pagar na cruz os nossos pecados, capaz de pagar a nossa dívida. E é o que Cristo faz. Ele desce, ele se humilha, e ele se faz homem, e ele é obediente até a morte, e morte de cruz. Isto porque, irmãos,
que Ele, da sua boa vontade, da sua graça, Ele nos amou e Ele resolveu assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. Então, sendo assim, precisávamos de um mediador. E esse mediador precisava ser perfeito, único, definitivo e eficaz. É o que Cristo foi. É o que Cristo realizou na cruz, no meu e no teu lugar. A palavra de Deus e um texto muito conhecido diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito filho, único filho, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo, o nosso representante legal, Cristo, o nosso mediador, aquele que não só nos apresenta perante o Pai, mas é aquele que tomou o nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa. Deus, pela sua graça e misericórdia, já tinha em sua mente o seu plano resgatador. E a vontade de Deus era resgatar o seu povo, que Ele mesmo escolheu, elegeu. A Bíblia diz que nós somos escolhidos por Deus antes mesmo que houvesse mundo. Esse, irmãos, resgatador, esse, irmãos, único mediador, também a palavra de Deus, a carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, diz o seguinte: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a sua salvação. Irmãos, precisamos a cada dia glorificar esse Deus, testemunhar dessa graça de Deus, que o texto que nós lemos, irmãos, em Filipenses diz que precisamos ter em nossa mente o que esteve na mente de Cristo, uma humildade tão grande que Cristo se humilhou, Cristo se esvaziou de si mesmo, estava na glória e desceu. Cristo se fez homem sendo Deus. Cristo se fez pecado sem ter pecado para nos salvar e para nos resgatar. Então o texto diz, irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, mas ele foi glorificado e Deus o exaltou. E é assim, irmãos, que esse nosso Cristo, esse nosso mediador, quer que sejamos com ele, não só na presença de Deus. Possamos crer, mas também possamos agradecer a bondade de Deus na nossa vida por enviar o seu único Filho para morrer em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores, mortos nossos delitos de pecado e miséria. Gosto, irmãos, de falar da bondade de Deus, porque falando do amor de Deus, eu não vou errar. Que Deus te abençoe e que Deus te fortaleça. Amém? Ele é a imagem
imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Tá bom. Amém, meus queridos irmãos, que o Senhor Deus possa continuar falando aos nossos corações e nos ajudando a jamais nos esquecermos que somente Cristo Jesus é o mediador da nossa salvação. Por Ele temos a salvação, por Ele temos a paz com o nosso Deus, com o Criador. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor Deus abençoe o seu dia, que o Senhor Deus conduza todos os seus passos debaixo da sua soberania, debaixo da sua vontade, e que Ele continue fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança nele mesmo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.